Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que maravilha, prezado ouvinte, estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira. Agradeço a todos vocês pela companhia maravilhosa. Nós somos essa família que se encontra nesses 15 minutos todos os dias para a gente começar bem o nosso dia. Deus abençoe você que está levantando, você que já levantou, você que está ouvindo o programa do rádio, os nossos guardas noturnos, o pessoal da limpeza pública limpando a cidade de madrugada, escutando o programa Oração da Manhã, os ouvintes das diversas rádios, aqui também na Diocese de Formosa e fora do Brasil. Nós estamos juntos, não estamos sozinhos, porque nós somos o povo de Deus, caminheiros de esperança. Estamos no Ano Santo. Mês de setembro, mês da Bíblia, leitura da carta aos Romanos em todo o Brasil e nós aqui nesse mês falando do livro Por uma Igreja em Subida. A espiritualidade como resposta para a crise da igreja, do meu professor querido, Frei Clodovis Maria Boff. Frei Clodovis, no início desse livro, nos recorda que a verdadeira espiritualidade não é um exercício isolado, mas um dom recebido de Deus. Olha que bonito isso. Um dom recebido de Deus. Ninguém consegue a santidade, a espiritualidade por si mesmo, pelo seu conhecimento humano. Toda a nossa natureza ajuda, mas a graça pressupõe a natureza, como diz Santo Tomás, é preciso abertura, porque é Deus que completa. Eu dou os primeiros passos e Deus me conduz pela mão como um bom pedagogo naquilo que é preciso. É Deus que se revela e nos chama à comunhão. A espiritualidade é graça, antes de ser um esforço humano. Na página 18-20 nós temos esta frase do livro: a vida espiritual é um dom do Espírito, acolhido na fé, alimentado na oração e provado na missão. Veja a grandeza disso, a beleza deste ensinamento. Esse dom, meu prezado ouvinte, não pode ficar escondido. Receber a graça da fé implica necessariamente em missão. Por que você é catequista? Por que você coordena o grupo lá com a sua esposa do SEGME, do EJC, do MAC, do EAC, da Legião de Maria, do Apostolado da Oração, da catequese, de tanta coisa, de tantos trabalhos, na música, no canto, na liturgia da palavra. Por que você faz essas coisas com tanta alegria? Vocês estão aí no grupo dirigente do ECC, coordenando aí a lareira para os casais, as equipes de Nossa Senhora, o Ovisa, Pastoral Familiar, tantas coisas. Porque o seu coração foi tocado pela graça de Deus e aí brotou o desejo da missão. A missão brota da graça que encontra uma abertura, uma fresta do nosso coração aberto a Deus e a graça entra e a missão chega. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que nós estamos lendo nesse mês, nos recorda: aos que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Romanos 8,30. O chamado, meu prezado ouvinte, não é um privilégio, mas é o caminho de missão. Deus vai nos chamando para a gente se sentir útil na obra de Deus. Outro dia achei tão bonito uma senhora, já com quase 90 anos, acamada, mas muito lúcida, e ela partilhava comigo que dali de cima da sua cama, do seu leito de doença, ela se sentia na missão. Rezando por quem? Pelos padres. Olha que coisa bonita. Rezando pelos padres. Isso é um carisma. Isso é uma bênção. O chamado não é um privilégio, mas um caminho de missão. E o nosso chamado, ele termina quando? No último respiro da nossa vida.
Quando um padre se aposenta, um bispo, aos seus 75 anos, não terminou a missão. Tem muita coisa a fazer. Mesmo se fica entrevado em cima da cama, canceroso, doente, tem consciência, é tempo de orar, de oferecer o sofrimento a Deus pela missão da igreja. Mais adiante, São Paulo acrescenta: se é de profecia, seja segundo a fé. Se é de ministério, em servir-se. Se é de ensinar, em ensinar. Se é de exortar, em exortar. O que distribui, faça-o com simplicidade. O que preside, com zelo. O que exerce misericórdia, com grande alegria. Romanos 12, 6 a 8. Cada dom é missão. O Espírito Santo não distribui seus carismas para a vanglória de ninguém, mas para serviço e edificação da igreja. Qualquer liderança católica, seja leiga, religiosa, sacerdote, seminarista, se deixar a vanglória entrar, se você é um bom pregador, um bom intelectual, ávido no ensino, na catequese, se você deixar a vanglória te pegar, pode ter certeza, não vai dar certo. Mas não dá certo mesmo. A vanglória não edifica a igreja, não faz parte do processo da igreja em subida. Frei Clodovis adverte que a crise atual muitas vezes nasce de uma igreja que esqueceu de subir para Deus, fechando-se no ativismo. Quando se esquece da espiritualidade, os dons são usados de modo humano. Aí não funciona. E se perde em quê? Em disputas, em fofocas, em competições dentro das pastorais, dentro dos grupos. É uma tristeza isso nas comunidades. Mas quando se reconhece que tudo é dom de Deus, cada ministério se torna um serviço humilde, fonte de vida e unidade. Uma coisa que eu acho muito triste é quando você envia uma pessoa da sua paróquia para um outro estado, para outra diocese, você faz uma cartinha. Olha, esse irmão, essa irmã, aqui participava disso, era muito agarrado aqui aos trabalhos da igreja, muita espiritualidade, está indo para a sua paróquia, padre. Acompanhe, insira essa pessoa, essa família, nos trabalhos aí. E a pessoa chega lá, apresenta a carta e não recebe nenhum feedback. Nada. Isso é muito triste. Igreja que não acolhe é uma igreja que não sobe, não vai adiante. A gente precisa de acolher os diferentes. Vocês da música, às vezes chega uma pessoa que é de música, que era numa paróquia, noutra diocese, no outro estado, e vocês bloqueiam, vocês fecham, vocês ficam com medo do diferente, com medo do novo. Mas isso não é ser católico? Nós não podemos nos fechar. Nós não somos uma crosta fechada, não. Nós precisamos de abrir. Tudo é dom. E o serviço se torna humilde e fonte de unidade quando ele é aberto. Gestar uma igreja em subida é reconhecer que tudo é graça, tudo é ação de Deus. O sacerdote que serve no altar, o leigo que evangeliza, a mãe que educa na fé, o jovem que testemunha sua esperança, todos recebem dons. E cada dom é um chamado. A espiritualidade verdadeira começa no coração que agradece e continua no coração que se oferece em missão. Eu sei que tem muitas pessoas que não se abrem à missão. Meu pai mesmo, uma vez, eu pelejei que ele fosse fazer encontro de casais, participasse de alguma coisa na igreja, ele disse: não, meu filho, eu quero ficar só com a missa, devolver o meu dízimo e fazer minhas caridades aqui com os meus vizinhos, com os doentes. Eu entendi. Quando Dom Henrique partilhou também que o seu pai era do mesmo jeito, eu entendi. Tem muita gente que a missão dele é rezar bem na missa, fazer uma caridade, devolver seu dízimo com grande amor, com grande abertura de alma. É isso que precisa. Eu acho que nós precisamos ir aprendendo a viver a nossa vida de igreja com essas graças maravilhosas que Deus nos dá. Obrigado, Frei Clodovis, por nos ajudar a ser igreja em subida.
O evangelho de hoje, Lucas 5, de 1 a 11, é o relato da pesca milagrosa e o chamado de Pedro. Bonito este evangelho. Jesus está na beira do lago de Genezaré. Pedro e seus companheiros haviam passado a noite inteira pescando, mas nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus sobe no barco de Pedro e ensina a multidão. Depois ordena: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Pedro responde: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes. E a pesca foi tão grande que quase afundaram os barcos. Aqui está o sinal, prezado ouvinte. O dom é de Deus, não é nosso. Eles pescaram a noite toda, mas foi a obediência à palavra de Jesus e o desafiar a teimosia que possibilitou o grande milagre. Pedro havia trabalhado muito, mas em vão. Quando confia na palavra de Jesus, a graça acontece. Ele então se prostra, reconhece sua indignidade e recebe a missão. Não tenhais medo. De agora em diante, serás pescador de homens. A lógica, meu prezado ouvinte, é muito clara. Primeiro se recebe o dom, depois se assume a missão. Assim é toda a nossa Santa Igreja. Não somos missionários porque temos capacidades humanas, mas porque o Senhor nosso Deus nos concedeu a sua graça. A missão nasce da experiência de Deus. Frei Clodovis insiste, na página 10 do seu livro. A igreja só será em saída se for, antes de tudo, em subida. Pedro primeiro se ajoelha diante do Senhor, depois se levanta para segui-lo. Aqui está a clareza da lógica do ser católico, numa igreja que se quer subir a Deus em grande espiritualidade e missão. Dileto ouvinte, concluindo nosso programa, hoje quinta-feira, dia eucarístico, recordemos que a maior graça recebida é o dom do corpo e sangue de Cristo. Dele nasce nossa missão. Quem se alimenta da Eucaristia recebe força para lançar as redes. Mesmo nas noites cansativas da vida, todos nós temos os cansaços. Rezemos juntos. Senhor Jesus, reconhecemos que tudo é dom do vosso amor. Aumentai em nós a fé, para que saibamos lançar as redes em atenção à vossa palavra. Fazei-nos compreender que cada dom recebido é missão assumida, para que a Igreja seja sempre em subida diante de vós e em saída diante do mundo. Obrigado, Senhor, pela nossa Igreja. Obrigado pelos doentes, pelos sofredores, pelos deprimidos, pelos que estão cansados e rezando conosco nesta manhã abençoada de quinta-feira. Adoremos a Jesus e a nossa vida será uma rica bênção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada quinta-feira para você. Obrigado por estar conosco. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não fez e ajude a compartilhar esse conteúdo. E até à noite, às 20 horas, com a oração das completas, aqui no nosso canal do YouTube.